A Coca-Cola é o produto mais conhecido do mundo. Em uma pesquisa recente nos Estados Unidos, foi descoberto que a segunda palavra que a criança começa a falar é Coca-Cola. É inegável quanto esta marca está presente em nossa sociedade. Mesmo que você não goste do sabor dela, não pode negar. É um dos refrigerantes mais vendidos do planeta. Ou será que não? Será que vai chegar um dia em que vai ficar difícil encontrar a Coca-Cola nas prateleiras dos mercados? É o que vamos descobrir neste vídeo. Por mais que o Facebook e a Google sejam as marcas mais reconhecidas do mundo, a Coca-Cola ainda é a mais reconhecida de todas. Devido à sua presença onipresente no mundo todo, a Coca-Cola é um dos produtos de maior sucesso dos mercados de alimentos. A história da Coca-Cola começa em 1886, quando o farmacêutico chamado John Pemberton criou a bebida na cidade de Atlanta, na Geórgia, com o objetivo de ser um remédio para dores de cabeça e fraqueza. O farmacêutico misturou ingredientes como cafeína, açúcar, água, casca de laranja, noz de cola e outras ervas em um liquidificador e criou a primeira versão da Coca-Cola. Ele então levou a bebida para um outro farmacêutico no local, Willis Venable, para ser testada. Venable gostou tanto do sabor que sugeriu que Pemberton vendesse a inusitada mistura como uma bebida refrescante e não apenas como um remédio. Pemberton começou a vender a Coca-Cola em uma farmácia chamada Jacobs Pharmacy por 5 centavos o copo. A bebida se tornou rapidamente popular entre os moradores de Atlanta e Pemberton vendeu cerca de 25 galões de Coca-Cola por dia. No entanto, ele não tinha recursos financeiros para expandir a empresa e em 1888 vendeu a fórmula para o seu sócio, Asa Giggs Clunder. Clunder era um homem de negócios habilidoso e rapidamente expandiu a empresa. Ele começou a vender a fórmula para outras farmácias em todo o estado da Geórgia e em 1892 registrou a marca Coca-Cola. Ele também começou a imprimir cupons que podiam ser trocados por copos gratuitos de Coca-Cola, o que ajudou a aumentar ainda mais a popularidade da bebida. Já em 1899, a empresa de Clunder foi renomeada como The Coca-Cola Company e em 1906 a marca foi registrada como um selo de garantia. A partir desse ponto, a Coca-Cola se expandiu rapidamente para os outros estados e, eventualmente, para os outros países. Hoje, a empresa opera em mais de 200 países e sempre obtendo lucros astronômicos e se tornando um caso de estudo obrigatório para quem quer saber como empreender. Contudo, desde a virada do século, a Coca-Cola não tem se saído muito bem em vendas. Por exemplo, entre 2012 e 2020, a receita anual da Coca-Cola diminuiu um terço, de 48 bilhões de dólares para 38 bilhões de dólares. Mas, felizmente, para os acionistas da empresa, em 2021, a sua receita se recuperou um pouco, ficando acima dos 40 bilhões de dólares. Apesar de ser um valor impressionante, este número não chama tanta atenção quando olhamos para o seu principal concorrente, a Pepsi. A Pepsi não só teve esse declínio, como na verdade aumentou sua receita de 66 bilhões de dólares para 83 bilhões de dólares no mesmo período. Essa disparidade fica ainda mais clara quando examinamos as ações da Coca-Cola. No auge da sua variação de preço, as ações da Coca-Cola cresceram 52%, o que é um bom resultado, até você considerar a inflação e compará-la ao resto do mercado. Se pegarmos o período de 1998 até os dias atuais, o dólar, de forma geral, se valorizou em 83%. Portanto, para a Coca-Cola manter seu mesmo valor do que em 1998, suas ações teriam que ter se valorizado na mesma porcentagem do dólar. Contudo, elas cresceram apenas 52%. Isso significa que, na real, a empresa encolheu cerca de 30% neste período. Agora você deve estar alegando que os investidores migraram dessas empresas tradicionais para o mercado de tecnologia, deixando empresas como a Coca-Cola em segundo plano. No entanto, isso não é verdade, pois durante o mesmo período a Pepsi cresceu cerca de 339%. A Pepsi não apenas ofuscou a Coca-Cola nos últimos 20 anos, como também seus retornos financeiros superaram a Coca-Cola.
Nos últimos 40 anos, a Coca-Cola subiu 5.700%, enquanto a Pepsi subiu 9.000%. A Pepsi cresceu tanto que quase ultrapassou a Coca-Cola em termos de capitalização de mercado. Observando esses dados, parece que a Pepsi ultrapassar a Coca-Cola era um evento inevitável. Então vem a grande pergunta: como a Coca-Cola deixou de ser o rei indiscutível do mercado para ter um desempenho severamente inferior ao do seu principal concorrente? Na maioria dos casos, declínios como estes podem ser vinculados a um único fator. Há geralmente um amplo conjunto de eventos simultâneos que lentamente concorrem a uma empresa. Mas isso não é o caso da Coca-Cola. Na verdade, todo o crescimento da Coca-Cola e sua subsequente falta de crescimento pode ser explicada por um simples fator, que tem o singular nome de Roberto Crispulo Goizueta Canteira. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar desse nome, mas esse é o cara único responsável por transformar a Coca-Cola no que ela é hoje. E se você não acredita em mim, que tal dar uma olhada nesses dados? Roberto tornou-se presidente CEO da Coca-Cola em 1981. Na época, a Coca-Cola tinha atingido o que parecia ser o pico do mercado. Por 14 anos, a empresa parecia estacionada no mercado, e isso era algo terrível quando você considera a inflação desenfreada dos Estados Unidos, quando ela enfrentava ao longo da década de 1970. Roberto atuou como CEO da empresa até sua morte, no final de 1997. Desde então, como dissemos, antes das ações da Coca-Cola, nunca mais tivemos um bom desempenho. E aqui está o mais incrível de tudo. Se diminuirmos o zoom da análise, vamos ver que a Coca-Cola teve uma alavancagem gigante entre 1982 e 1998, crescendo incríveis 7.200% neste período. Entre outras palavras, praticamente todo o crescimento da Coca-Cola nos últimos 60 anos ocorreu entre um ano após Roberto assumir o cargo de CEO. E um ano após seu falecimento, isso não é coincidência, isso é causalidade. Então, o que exatamente Roberto fez em sua gestão? Bem, ele fez muita coisa, mas todas suas ações podem ser resumidas em 3 principais categorias. A começar por conhecer a empresa. Você já se perguntou por que as empresas perdem suas almas após a partida de seus fundadores? Isso acontece porque é raro que qualquer outra pessoa do mundo inteiro conheça a empresa tão bem quanto a quem criou. Então, uma vez que os fundadores saem, cada atributo, valor e princípio da empresa tornam-se cada vez mais genéricos, até a empresa se tornar uma corporação sem alma. Roberto, como sabemos, não era o fundador da Coca-Cola, mas conhecia a empresa tão bem quanto Pemberton, Venable ou Kander. Roberto era um refugiado cubano que ingressou na empresa como trabalhador de chão de fábrica aos 20 anos de idade. Desde esse dia, esteve na empresa literalmente pelo resto de sua vida. Quando ele se tornou CEO, ele conhecia a empresa como a palma da sua mão. Ele não apenas conhecia a empresa, como estava disposto a fazer grande aposta com ela. O que nos traz em seu segundo atributo-chave, assumir riscos calculados. Antes de Roberto assumir a Coca-Cola, era uma empresa extremamente conservadora. Na verdade, a empresa nunca havia tomado dinheiro emprestado em todos os seus 100 anos de história. Roberto jogou essa tradição completamente pela janela, emprestou bilhões para fazer grandes investimentos internacionais. E ele gastou muito desse dinheiro na criação do que chamamos integração vertical internacional. Por exemplo, ele gastou 30 milhões de dólares para adquirir uma participação na sociedade da empresa, que engarrafava o refrigerante na Filipinas. Esta jogada foi especialmente arriscada, visto que este não era apenas o maior investimento internacional da Coca-Cola, mas a Pepsi tinha uma vantagem de 2-1 nas Filipinas. Mas foi esse investimento que não só recuperou a posição da liderança na Filipinas, como impulsionou as vendas para os países asiáticos da região. Muito dos investimentos de Roberto nada tinha a ver com a produção de refrigerante em si. O melhor exemplo disso foi a aquisição da empresa de cinema Columbia Pictures por 692 milhões de dólares. Essa compra não apenas permitiu que a Coca-Cola integrasse seus produtos no lucrativo cinema de Hollywood, como também permitiu que a empresa conseguisse lucrar com o lançamento de vários sucessos de bilheteria. E depois de tudo isso, vendendo a Columbia para a Sony por 3,4 bilhões de dólares anos depois. A história de Roberto à frente da Coca-Cola está repleta de ações como esta. Ele também alterou vários ingredientes da fórmula original, com a intenção de reduzir custos, mas mantendo o mesmo sabor. A gestão de Roberto não está livre de fracassos também, como o famigerado caso do New Coke. Na época, a Coca-Cola tradicional foi retirada dos mercados para a introdução deste novo produto.
o que se mostrou uma estratégia completamente mal elaborada. Mas mesmo com essa situação, Roberto conseguiu obter bons resultados frente à empresa, já que a demanda da Coca-Cola originou aumento após sua substituição pela Coke. E assim ele se tornaria o primeiro funcionário bilionário, sempre trabalhando na mesma empresa. Contudo, após seu falecimento, a Coca-Cola nunca mais foi a mesma. Quase que no mesmo instante, a companhia começaria a retornar ao seu modo tradicional de gerenciamento. A empresa começou a reduzir sua linha de produtos, expandida na gestão de Roberto, e a simplificar suas operações o máximo possível. No final dos anos 2000, a Coca-Cola decidiu que seria melhor se eles se livrassem de suas fábricas de engarrafamento e deixassem que os parceiros locais cuidassem disso. E isso é a principal razão pela qual a receita líquida da Coca-Cola tenha diminuído nessa última década. A ideia era que, embora tenha menos receita líquida, suas margens de lucro seriam maiores. Mas olhando suas margens líquidas, não parece que muita coisa mudou na última década. A Coca-Cola não só retirou vários de seus produtos de circulação, como também se recusou a aventurar-se em novos produtos. Uma grande aquisição que eles perderam foi o Gatorade. E adivinha quem comprou o Gatorade da Coca-Cola? Claro que foi a Pepsi. A Coca-Cola também se recusou a se expandir para fora do mercado de bebidas. E esse é um dos principais motivos pelos quais a Pepsi está esmagando a Coca-Cola. Ao contrário da concorrente, a Pepsi não depende apenas de bebidas. Eles têm em seus catálogos produtos como Doritos, Cheetos e até Starbucks de café. Enquanto a Pepsi compra ou faz parceria com várias empresas de alimentos, a Coca-Cola torna-se cada vez mais focada na produção de suas bebidas clássicas. Isso não precisa ser necessariamente um problema, já que muitas vezes é melhor se consolidar e focar em seu core business, ao invés de expandir para tudo e quanto é canto. Apesar de antigo e estável, o mercado de bebidas passa a ser uma transformação. Não é que as pessoas não consomem mais refrigerante, é que em vez disso as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e procuram ativamente evitar bebidas açucaradas. De fato, nos últimos 20 anos, as vendas de refrigerantes tradicionais caíram 25% dentro de todos os Estados Unidos. Na verdade, o sentimento contra os refrigerantes se tornou tão forte que a água engarrafada pode ultrapassar a venda de refrigerantes. Felizmente, a Coca-Cola tem uma grande presença na indústria de água engarrafada, mas este mercado pode levá-los ao certo ponto de faturamento e não vai substituir toda a receita gerada com a venda de refrigerantes. É fato que gerações de pessoas cresceram bebendo Coca-Cola, mas apesar da popularidade internacional da marca, eles já não estão indo tão bem há algum tempo. Muito de seus crescimentos e domínios internacional se deve ao empresário maluco Roberto Goizueta. Ele é o grande responsável por todo o crescimento da Coca-Cola nos últimos 60 anos. Depois de sua morte, a empresa simplesmente voltou às suas velhas formas de estagnação conservadora. E isto, aliado ao fato de que o próprio mercado geral de refrigerante está em baixa, explica a atual situação da empresa. Obviamente que a Coca-Cola não vai à falência nos próximos anos, mas se eles não encontrarem um outro Roberto para dirigir a empresa por essa nova estrada, certamente eles podem perder o seu valor no mercado, ou até alguma outra grande empresa comprar e assumir as suas operações. Não seria estranho chegar no mercado, comprar uma lata de Coca-Cola e ver escrito: essa empresa pertence a um grupo da Apple? Este foi mais um vídeo de hoje. Agradeço imensamente cada um de vocês que ficaram conosco até o final. Se não é inscrito no canal, se inscreva, assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Deixe o seu joinha e deixe aqui nos comentários se vocês sabiam essa história da Coca-Cola. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.